Você já pediu direção e mesmo assim continuou se sentindo em silêncio? Quantas vezes você fechou os olhos, respirou fundo e disse em oração: Deus, me mostra o caminho. Mas ao abrir os olhos, tudo parecia igual? Quantas decisões você tem carregado sozinho, tentando aparentar força, enquanto por dentro se sente inseguro? Quantas noites você já passou acordado, revivendo pensamentos, tentando encontrar uma resposta que simplesmente não chega? Existe uma dor silenciosa que muitas pessoas carregam e talvez essa dor esteja dentro de você neste momento. Não é uma dor visível, não deixa marcas no corpo, não chama a atenção dos outros. É uma dor profunda, escondida atrás de responsabilidades, compromissos e rotinas. É a sensação de caminhar sem direção, de cumprir tarefas todos os dias, mas sem a certeza de estar no caminho certo. Você trabalha, luta, sustenta sua casa, cuida de quem ama, enfrenta desafios diários e continua seguindo em frente. Mas quando chega o momento de tomar decisões que podem mudar sua vida, uma escolha profissional, uma mudança importante, um posicionamento emocional ou espiritual, algo dentro de você hesita. Surge uma inquietação, um peso no coração, uma dúvida que insiste em permanecer. E o pior não é apenas o medo, o pior é o silêncio, ou pelo menos é assim que parece. Há momentos em que você sente que está falando com Deus, mas não sabe se está sendo ouvido. Momentos em que você pede uma resposta clara, um sinal evidente, uma direção inconfundível, mas tudo ao redor continua aparentemente igual. E essa sensação gera um vazio difícil de explicar, como se algo essencial estivesse faltando. Talvez você já tenha se perguntado: será que Deus está me ouvindo? Será que estou fazendo algo errado? Por que não consigo perceber o caminho que devo seguir? Essas perguntas não são sinal de fraqueza. Elas revelam um coração sensível, um espírito que deseja viver com propósito, uma alma que busca alinhamento com algo maior. Quem nunca sentiu essa necessidade de orientação em algum momento da vida? A verdade é que muitos vivem exatamente essa mesma dor. Homens e mulheres fortes por fora, responsáveis, comprometidos com suas famílias e com suas obrigações, mas que, em silêncio, carregam o peso da indecisão. Pessoas que continuam avançando, mesmo sem ter certeza absoluta do rumo que estão tomando. Essa dor nasce quando o ser humano percebe que não consegue controlar tudo. Ela surge quando as respostas não vêm na velocidade que gostaríamos, quando os caminhos parecem confusos e quando a vida exige decisões que vão além da lógica e da razão. É o momento em que o coração busca algo mais profundo, não apenas soluções, mas direção. A palavra de Deus declara em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Observe a profundidade dessa promessa. Deus não chama apenas os fortes, os seguros ou os que têm todas as respostas. Ele chama os cansados, os sobrecarregados, aqueles que em silêncio carregam dúvidas, medos e incertezas. Talvez você esteja cansado de tentar acertar sempre, cansado de assumir responsabilidades que parecem maiores do que você, cansado de ser forte para todos, enquanto por dentro sente a fragilidade das próprias emoções, cansado de buscar respostas e não encontrar a clareza que tanto deseja. Esse cansaço não é apenas físico, é emocional, é espiritual. É a consequência de carregar sozinho decisões que impactam o futuro, a família, a estabilidade e o propósito de vida. É o peso invisível de quem deseja fazer o certo, mas teme escolher o caminho errado. E é exatamente nesse ponto que o vazio se torna mais evidente. Não é um vazio de falta de amor, de trabalho ou de oportunidades. É um vazio de direção,
a sensação de que algo precisa ser ajustado, de que existe um caminho preparado, mas ainda não totalmente revelado. É como caminhar em uma estrada parcialmente iluminada, onde você consegue dar o próximo passo, mas não vê claramente o que está adiante. Respire fundo por um instante. Perceba que você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas estão vivendo esse mesmo conflito silencioso, essa mesma busca por respostas, essa mesma necessidade de orientação. E reconhecer essa dor é o primeiro passo para encontrar a direção. A dor que você sente hoje não é um sinal de abandono, é um convite, um chamado para uma jornada mais profunda, onde você aprenderá a discernir, a confiar e a caminhar com propósito. O silêncio que incomoda pode, na verdade, ser o espaço onde Deus está preparando o seu coração para ouvir com mais clareza. Talvez você tenha pedido direção com sinceridade. Talvez tenha orado em silêncio, sem contar a ninguém, apenas com lágrimas e pensamentos que ninguém viu. E hoje, esta mensagem chegou até você, não por coincidência, mas por propósito. Se estas palavras estão tocando algo dentro de você, escreva nos comentários: eu preciso de direção. Esse gesto simples não é apenas uma interação, é um posicionamento espiritual, um reconhecimento de que você está aberto para receber aquilo que Deus deseja revelar. Nada do que acontece neste momento é por acaso. Quando alguém busca direção com sinceridade, caminhos começam a se abrir, percepções se transformam e o coração se torna mais sensível à voz de Deus. Permita-se continuar nesta jornada. Permita-se sentir, refletir e compreender que a dor que você carrega não é o fim da sua história. Ela é o início de uma transformação profunda, porque antes da clareza existe a busca, antes da direção existe o reconhecimento da necessidade, e antes da resposta existe o silêncio que prepara o coração para ouvir. Respire novamente. Você não está perdido. Você está sendo conduzido a um novo nível de entendimento, de sensibilidade espiritual e de maturidade emocional. A dor que você sente hoje não é em vão. Ela está moldando você, fortalecendo sua fé e preparando o seu espírito para reconhecer a direção que será revelada. No próximo bloco, vamos aprofundar essa jornada, compreendendo a origem dessa dor e validando cada emoção que você sente. Porque entender a própria dor é o caminho para a cura, e a cura é o primeiro passo para caminhar com clareza e propósito. Continue comigo. Sua resposta está mais próxima do que imagina. Existe uma angústia silenciosa que poucas pessoas conseguem explicar, mas que muitos sentem profundamente. É a angústia de orar e não saber se está ouvindo corretamente. Você fala com Deus, pede direção, busca respostas, mas tudo ao redor parece continuar igual. E aos poucos começam a surgir perguntas que ecoam dentro da sua mente. Será que Deus realmente está me ouvindo? Será que estou fazendo algo errado? Por que não consigo perceber o caminho com clareza? Essas perguntas não nascem da fraqueza, mas da sensibilidade. Elas surgem quando o coração deseja viver de forma alinhada, quando a alma anseia por propósito e quando a mente busca segurança para seguir adiante. O problema não é sentir essas dúvidas. O problema é carregá-las sozinho, em silêncio, sem compreender a origem dessa dor. Muitas vezes, essa inquietação nasce em momentos de transição. Surge quando a vida exige decisões importantes, quando o futuro parece incerto e quando você sente que cada escolha pode impactar profundamente sua história. É nesse ponto que o ser humano percebe seus limites e reconhece a necessidade de algo maior para guiá-lo. Talvez essa dor tenha começado quando você precisou assumir responsabilidades cedo demais. Talvez tenha surgido quando precisou ser forte por todos, mesmo sem se sentir preparado.
Talvez tenha se intensificado após uma perda, uma decepção, uma mudança inesperada ou uma decisão difícil que ainda ecoa dentro de você. Essa dor floresce porque toca em algo essencial, a necessidade de direção. Todo ser humano deseja sentir que sua vida tem sentido, que suas escolhas estão alinhadas com um propósito maior e que não está caminhando sozinho. Quando essa certeza parece distante, o coração se inquieta, a mente se enche de perguntas e a alma busca respostas. É importante compreender que essa inquietação não é sinal de fracasso espiritual. Pelo contrário, ela revela um coração sensível, alguém que se importa em fazer o certo, que deseja viver com integridade e que busca agradar a Deus em suas decisões. Essa dor não é o fim, ela é o início de uma transformação. A palavra de Deus declara em Romanos 12:2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Observe a profundidade dessa orientação. A renovação do entendimento é um processo. Não acontece de forma instantânea, mas gradualmente. À medida que você aprende a compreender seus sentimentos, suas escolhas e sua relação com Deus. Esse processo exige reflexão, sensibilidade e, acima de tudo, paciência consigo mesmo. Muitas vezes, a dor se intensifica porque você tenta encontrar respostas imediatas para questões profundas. Deseja clareza instantânea para decisões complexas. Quer certezas absolutas em situações que exigem fé e confiança. E quando essas respostas não vêm no tempo esperado, surge a sensação de frustração. Mas a verdade é que a jornada espiritual não é construída apenas com respostas rápidas. Ela é formada por processos que moldam o coração, fortalecem a fé e desenvolvem a maturidade emocional. Cada dúvida, cada momento de silêncio e cada fase de incerteza faz parte de um caminho que conduz ao crescimento interior. Talvez você tenha aprendido ao longo da vida a esconder suas emoções, a carregar suas preocupações sozinho e a manter uma postura de força diante dos outros. Mas dentro de você existe um ser humano que sente, que se preocupa, que busca orientação e que deseja paz. Reconhecer essa humanidade não é fraqueza, é um sinal de sabedoria. Permita-se por um momento olhar para dentro de si. Observe suas emoções, suas experiências, suas escolhas e os momentos que marcaram sua trajetória. Perceba como cada situação contribuiu para moldar quem você é hoje. Mesmo as dores mais profundas trouxeram aprendizado, amadurecimento e sensibilidade. A palavra nos encoraja em Salmos 34:18. Mas conforme solicitado anteriormente, utilizaremos outra passagem coerente com o tema. Em vez disso, consideremos 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa verdade revela algo poderoso. Deus não espera que você seja invulnerável. Ele não exige perfeição, mas abertura. É justamente nos momentos de fragilidade que a graça divina se manifesta com maior intensidade. Quando você reconhece sua limitação, abre espaço para a atuação de Deus em sua vida. A dor que você sente hoje não é um obstáculo, mas um convite. Um convite para compreender suas emoções, fortalecer sua fé e aprender a confiar de maneira mais profunda. Cada dúvida que surge é uma oportunidade de crescimento. Cada momento de silêncio é um espaço de preparação. Talvez você esteja percebendo agora que a origem da sua dor não está na ausência de respostas, mas na expectativa de que elas venham de forma imediata e evidente. Talvez esteja compreendendo que a inquietação que sente é, na verdade, um sinal de que algo dentro de você está sendo transformado. Se esta mensagem está tocando o seu coração, escreva nos comentários: "Eu reconheço minha dor.
Esse reconhecimento é o primeiro passo para a cura. Quando você valida suas emoções, permite que a transformação comece. Respire profundamente, sinta o peso que você tem carregado e permita-se soltá-lo aos poucos. Você não precisa ter todas as respostas agora, não precisa resolver tudo de uma vez. A jornada espiritual é construída passo a passo com sensibilidade, paciência e confiança. A dor que você sente hoje não define o seu futuro. Ela apenas revela que você está em um processo de crescimento. Assim como uma semente precisa ser plantada na terra antes de florescer, o coração humano passa por momentos de silêncio antes de experimentar a clareza. No próximo bloco, avançaremos para a revelação espiritual. Compreenderemos como Deus guia de forma silenciosa e como reconhecer essa direção dentro da própria consciência. Você perceberá que, mesmo nos momentos em que parecia não haver respostas, algo estava sendo preparado dentro de você. Continue comigo. A compreensão está se aproximando, e a direção que você busca começará a se tornar mais clara. Depois de reconhecer a dor e compreender a origem dessa inquietação interior, chega o momento de revelar algo profundamente transformador. Deus nunca esteve em silêncio. Ele sempre esteve falando, apenas de uma forma diferente daquela que você esperava. Muitas pessoas acreditam que a direção divina se manifesta por meio de sinais extraordinários, experiências sobrenaturais ou respostas imediatas. Esperam ouvir uma voz audível, ver algo visível ou receber uma confirmação inquestionável. Porém, na maioria das vezes, Deus guia de maneira silenciosa, sutil e profundamente pessoal. Ele fala através da paz interior. Ele confirma através da convicção persistente. Ele orienta através da consciência alinhada com a verdade. Essa forma silenciosa de direção não chama a atenção do mundo, mas transforma profundamente o coração de quem aprende a discerni-la. Talvez você já tenha vivido momentos em que precisava tomar uma decisão importante, e mesmo diante das incertezas, sentiu uma serenidade inexplicável. Uma sensação de que, apesar dos desafios, algo dentro de você dizia que aquele era o caminho correto. Esse sentimento não era fruto da emoção, nem resultado da lógica. Era direção. A palavra de Deus declara em João 10:27: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Observe a profundidade dessa verdade. Jesus não disse que suas ovelhas ouviriam um grito, um espetáculo ou uma manifestação extraordinária. Ele disse que elas reconheceriam sua voz. Isso implica intimidade, sensibilidade e discernimento. A voz de Deus não compete com o barulho do mundo. Ela se manifesta de forma suave, dentro do coração daqueles que estão dispostos a ouvir. E quanto mais sensível se torna o seu espírito, mais clara essa direção se torna. A forma silenciosa que Deus usa para guiar você ocorre, na maioria das vezes, dentro da sua própria consciência. Não é uma voz externa, mas uma convicção interna. Não é um impulso repentino, mas uma certeza que cresce gradualmente. Não é uma emoção passageira, mas uma paz que permanece mesmo diante das incertezas. Talvez você já tenha experimentado isso ao refletir sobre uma decisão importante. Ao imaginar determinado caminho, sentiu inquietação e desconforto. Ao considerar outro, sentiu serenidade e clareza. Esse contraste revela algo poderoso. Deus fala através da paz que governa o coração. A Bíblia confirma essa verdade em Colossenses 3,15. "E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações." Quando a paz domina o coração, ela se torna um sinal seguro de direção. Não significa ausência de desafios, mas presença de propósito. A direção divina não elimina os obstáculos,
mas conduz você através deles com confiança e equilíbrio. É importante compreender que a direção de Deus não anula sua responsabilidade. Ele não toma decisões por você, mas ilumina o caminho para que você caminhe com discernimento. Essa orientação exige maturidade espiritual e emocional, pois nem sempre será acompanhada de garantias absolutas. A fé madura não depende de espetáculos. Ela se sustenta na confiança e na sensibilidade interior. Quanto mais você aprende a silenciar as vozes externas, medos, opiniões alheias e pressões emocionais, mais percebe a clareza da voz divina dentro de você. Muitas vezes, o que chamamos de intuição é, na verdade, a atuação do Espírito Santo direcionando nossos pensamentos e percepções. Deus trabalha no interior do ser humano, ajustando sentimentos, trazendo discernimento e fortalecendo convicções. A palavra nos ensina em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho interior é uma das formas mais profundas de direção. Ele não grita, não impõe, não força. Ele confirma, ele traz clareza. Ele fortalece a certeza de que você não está caminhando sozinho. Talvez você esteja percebendo agora que Deus nunca esteve ausente. Ele estava ajustando seu coração, moldando sua percepção e preparando você para reconhecer a direção que sempre esteve presente. O silêncio que antes parecia vazio, agora se revela como um espaço de preparação. Permita-se refletir sobre as decisões que você enfrenta neste momento. Pergunte a si mesmo com sinceridade: essa escolha produz paz em meu coração? Ela honra meus valores? Ela fortalece minha integridade? Ela exige fé, mas preserva minha consciência? Se a resposta for sim, há grandes chances de que você esteja sendo guiado. Se esta mensagem está trazendo clareza ao seu coração, escreva nos comentários: eu reconheço a voz de Deus. Esse posicionamento fortalece sua sensibilidade espiritual e confirma o início de uma nova etapa em sua jornada. Compreenda algo essencial: a direção silenciosa não é ausência de resposta, mas presença de maturidade. Deus não deseja apenas guiá-lo, Ele deseja formar em você a capacidade de discernir. Cada momento de silêncio, cada fase de reflexão e cada experiência de dúvida contribui para o desenvolvimento dessa sensibilidade. Assim como um pai ensina seu filho a caminhar, Deus conduz você passo a passo, permitindo que aprenda a confiar, a discernir e a decidir com sabedoria. Ele não força o caminho, mas ilumina a direção. Ele não impõe escolhas, mas fortalece convicções. Talvez você esteja esperando que Deus fale de maneira extraordinária, quando, na verdade, Ele já está falando através da paz que você sente, da consciência que se fortalece e da clareza que cresce dentro de você. Respire profundamente e permita que essa verdade penetre em seu coração. Deus está guiando você, mesmo no silêncio. No próximo bloco, vamos transformar essa revelação em aplicação prática. Você aprenderá a discernir com clareza os sinais da direção divina e a tomar decisões com segurança espiritual e emocional. Continue comigo. A jornada que você iniciou está conduzindo você à compreensão, à paz e à direção que tanto buscava. Depois de compreender que Deus fala de maneira silenciosa e sutil, surge uma pergunta essencial: como aplicar essa revelação na vida prática? Como discernir, com segurança e maturidade, a direção divina em meio às decisões do dia a dia? A verdade é que a direção de Deus não é um mistério inalcançável. Ela se manifesta de forma clara para aqueles que desenvolvem sensibilidade espiritual e disposição interior para ouvir. Deus não deseja confundir você. Ele deseja conduzi-lo com clareza, paz e propósito. O primeiro passo para discernir a direção divina é aprender a reconhecer a paz interior.
Quando uma decisão está alinhada com a vontade de Deus, ela produz serenidade, mesmo diante das incertezas. Essa paz não depende das circunstâncias externas, nem da aprovação das pessoas ao seu redor. Ela nasce dentro do coração e permanece firme, mesmo quando o caminho exige coragem. A palavra de Deus declara em Filipenses 4, 6, 7: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz, que excede o entendimento humano, é um dos sinais mais seguros da direção divina. Ela não elimina os desafios, mas fortalece o coração para enfrentá-los com confiança. Quando você sente essa paz ao considerar uma decisão, é um indicativo de que está caminhando em alinhamento com o propósito de Deus. O segundo passo é observar o alinhamento com seus valores espirituais. Deus nunca guia alguém a agir contra a própria consciência ou a comprometer sua integridade. A verdadeira direção divina preserva os princípios, fortalece o caráter e conduz a escolhas que refletem maturidade e sabedoria. Permita-se refletir. A decisão que você está prestes a tomar honra seus valores, ela fortalece sua fé, ela promove crescimento e responsabilidade. Quando uma escolha respeita esses fundamentos, ela se torna um forte sinal de direção. O terceiro passo é observar os frutos. Jesus ensinou que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Da mesma forma, decisões guiadas por Deus produzem resultados que refletem crescimento, equilíbrio e propósito. Mesmo quando o caminho é desafiador, os frutos revelam paz, amadurecimento e fortalecimento espiritual. A palavra afirma em Mateus 7,16: Pelos seus frutos os conhecereis. Quando uma decisão gera ansiedade constante, confusão emocional ou exige que você comprometa seus valores, é importante reavaliá-la. Por outro lado, quando produz serenidade, crescimento e coerência interior, ela reflete a presença da direção divina. O quarto passo é silenciar as vozes externas que geram confusão. Vivemos em um mundo repleto de opiniões, expectativas e pressões. Embora conselhos sejam valiosos, é essencial lembrar que a convicção interior não pode ser substituída por vozes externas. Deus fala diretamente ao coração, e essa comunicação exige sensibilidade para ser discernida. Muitas vezes, o excesso de opiniões gera insegurança e dificulta a percepção da direção divina. Por isso, é necessário aprender a ouvir com sabedoria, filtrando aquilo que edifica e descartando o que gera confusão. A verdadeira orientação de Deus não produz desordem emocional, mas clareza e equilíbrio. O quinto passo é cultivar uma vida de oração e reflexão. A oração não é apenas um momento de pedir respostas, mas um espaço de comunhão, alinhamento e sensibilidade espiritual. Quando você se aproxima de Deus em oração, seu coração se torna mais receptivo à direção divina e sua mente se fortalece para discernir com clareza. A Bíblia ensina em Tiago 1:5: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o censura, e ser-lhe-á concedida. Deus não nega sabedoria àqueles que a buscam com sinceridade. Ele concede discernimento para que você caminhe com segurança e confiança. Essa sabedoria não se manifesta apenas em respostas imediatas, mas em clareza progressiva, que se revela à medida que você avança com fé. Talvez você esteja percebendo agora que a direção que tanto buscava já começou a se manifestar dentro de você. Talvez a paz que sente ao considerar determinado caminho seja o sinal que esperava. Talvez a convicção que permanece em seu coração seja a confirmação que precisava para avançar.
Se esta mensagem está ajudando você a organizar seus pensamentos e fortalecer sua fé, escreva nos comentários: eu recebo a direção de Deus. Esse posicionamento fortalece sua sensibilidade espiritual e confirma sua disposição para caminhar com propósito. Compreenda algo essencial: discernir a direção divina não significa eliminar completamente as dúvidas ou os desafios. Significa aprender a confiar, mesmo quando nem tudo está plenamente claro. A fé não exige certezas absolutas, mas convicção suficiente para dar o próximo passo. Deus não espera que você tenha todas as respostas antes de agir. Ele espera que você confie o suficiente para caminhar. Cada passo dado com fé fortalece sua confiança, amplia sua percepção e aprofunda sua sensibilidade espiritual. Respire profundamente e permita-se confiar. A direção de Deus não é um enigma inacessível, mas uma realidade disponível para aqueles que buscam com sinceridade. Ela se manifesta na paz que governa o coração, na convicção que permanece e nos frutos que confirmam o caminho. No próximo bloco, avançaremos para um momento de encorajamento profundo, onde você será fortalecido para agir com coragem e posicionamento espiritual. Porque reconhecer a direção é essencial, mas obedecer é transformador. Continue comigo. A jornada que você iniciou está conduzindo você à clareza, à paz e ao propósito que sua alma tanto buscava. Chega um momento na vida em que continuar pedindo confirmação deixa de ser busca por clareza e passa a ser apenas medo disfarçado. Você já refletiu, já orou, já buscou orientação, já sentiu aquela paz silenciosa que acalma o coração, mas ainda não se moveu. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Você percebe que algo dentro de você já sabe qual caminho seguir. Existe uma convicção tranquila, uma certeza silenciosa que insiste em permanecer, mesmo quando surgem dúvidas e inseguranças. E ainda assim, uma parte de você hesita, não por falta de fé, mas pelo receio de errar, de sofrer, de enfrentar o desconhecido. Esse sentimento é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas vivem exatamente essa mesma realidade. Sentem que Deus já indicou o caminho, mas continuam esperando uma confirmação maior, um sinal extraordinário, algo que elimine completamente o medo. Mas existe uma verdade profunda que precisa ser compreendida. A fé madura não vive de confirmações infinitas, ela vive de obediência. Quando Deus confirma internamente, Ele espera posicionamento externamente. A palavra de Deus declara em Hebreus 11:1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não exige que tudo esteja visível para que você avance. Ela convida você a confiar, mesmo quando nem todas as respostas estão claras. Ela fortalece o coração para caminhar, mesmo quando o futuro ainda não está completamente revelado. Talvez você esteja esperando que o medo desapareça totalmente antes de tomar uma decisão. Mas a verdade é que o medo nem sempre desaparece antes do primeiro passo. Ele diminui à medida que você caminha com confiança. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Lembre-se de Abraão, que foi chamado por Deus para sair de sua terra sem saber para onde iria. Ele não recebeu um mapa detalhado, nem garantias humanas. Recebeu apenas uma direção e uma promessa, e pela fé decidiu obedecer. A Bíblia nos ensina em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão não caminhou porque tinha todas as respostas. Ele caminhou porque confiava naquele que o guiava.
Essa confiança é o fundamento da fé verdadeira. É o que sustenta o coração mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. Talvez você esteja vivendo um momento semelhante. Algo dentro de você já percebeu qual direção seguir. Pode ser uma mudança que precisa acontecer, uma decisão que vem sendo adiada, um passo que exige coragem, mas que também traz paz. Permita-se refletir com sinceridade. Se você não tivesse medo, qual decisão tomaria hoje? Essa pergunta revela algo profundo, pois muitas vezes a resposta já está dentro de você. O que falta não é clareza, mas coragem para agir. A palavra de Deus nos fortalece em Josué 1:9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Observe que Deus não disse a Josué que o caminho seria fácil. Ele disse que estaria com ele. A presença de Deus é a garantia que sustenta a fé, não a ausência de desafios. Quando você decide caminhar com Deus, não caminha sozinho. Talvez você esteja esperando que alguém valide suas decisões, que as circunstâncias se tornem perfeitas ou que todas as dúvidas desapareçam. Mas a direção divina raramente vem acompanhada de garantias absolutas. Ela vem acompanhada de paz, convicção e propósito. Obedecer à direção de Deus não significa ausência de riscos, mas presença de confiança. Significa acreditar que Ele guia seus passos, sustenta suas escolhas e transforma cada experiência em crescimento. Se esta mensagem está fortalecendo seu coração, escreva nos comentários: eu escolho obedecer. Esse posicionamento espiritual representa um passo de fé, uma decisão interior de confiar na direção divina. Compreenda algo essencial: a direção de Deus nunca humilha você depois. Ela pode exigir coragem, maturidade e renúncia, mas sempre preserva sua integridade e fortalece seu caráter. Quando você caminha em alinhamento com a vontade de Deus, mesmo os desafios se tornam instrumentos de crescimento e aprendizado. Talvez você tenha iniciado esta jornada com dúvidas, medo e insegurança. Mas agora, algo dentro de você está sendo fortalecido. A clareza começa a surgir, a convicção se torna mais firme e a paz se torna mais evidente. Esse é o efeito da presença de Deus agindo em seu interior. Não permita que o medo paralise aquilo que Deus já confirmou em seu coração. A vida é feita de decisões, e cada decisão guiada pela fé conduz você a um novo nível de maturidade espiritual e emocional. O caminho pode não ser completamente visível, mas a direção já foi revelada. Respire profundamente e permita-se confiar. Você não precisa entender tudo para avançar. Precisa apenas confiar naquele que conhece o seu futuro e cuida de cada detalhe da sua vida. No próximo e último bloco, concluiremos esta jornada com a definição clara da direção a ser seguida, trazendo encorajamento final e confirmação espiritual. Você perceberá que a resposta que buscava já está presente e que a paz que sente é o sinal de que está no caminho certo. Continue comigo. A jornada que você iniciou está conduzindo você à certeza, à paz e à direção que sua alma tanto desejava. Talvez você tenha iniciado este vídeo se sentindo perdido, confuso e sobrecarregado pelas decisões da vida. Talvez tenha chegado até aqui com dúvidas, ansiedade e a sensação de que estava caminhando sem direção. Mas agora, ao final desta jornada, algo dentro de você mudou. Você percebe que Deus nunca esteve em silêncio. Ele estava falando de forma sutil, ajustando sua consciência, fortalecendo sua fé e moldando sua percepção. A forma silenciosa que Deus usa para guiar você não é ausência de resposta, é maturidade sendo construída. Você pediu direção e ela veio. Veio na forma de uma paz persistente que permanece mesmo em meio às incertezas. Veio através da convicção
que não desaparece com o tempo. Veio por meio da coerência entre seus valores, seus sentimentos e o propósito que Deus colocou em seu coração. Agora, a pergunta não é mais: será que Deus está falando comigo? A verdadeira pergunta é: eu estou disposto a obedecer? Porque a direção divina não é apenas para ser reconhecida, mas para ser seguida. Ignorar a direção de Deus prolonga a inquietação, enquanto obedecer traz paz, crescimento e propósito. Você já percebeu o caminho. A clareza começou a surgir. E a paz que você sente neste momento é o sinal de que não está sozinho. A palavra de Deus declara em Salmos 37, 23. Porém, conforme solicitado anteriormente, utilizaremos outra passagem coerente. Portanto, consideremos Provérbios 16, 9, substituindo por uma nova referência. Em vez disso, utilizamos Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Essa promessa revela algo poderoso. Deus não apenas guia, Ele ensina. Ele não apenas direciona, Ele acompanha. Sua direção não é confusa nem distante, ela é clara para aqueles que aprendem a discernir com sensibilidade e confiança. Talvez você esteja percebendo agora que o silêncio que tanto o inquietava era, na verdade, um tempo de preparação. Um período em que Deus estava trabalhando em seu interior, fortalecendo sua fé e refinando sua percepção. O silêncio não era ausência, era cuidado. Permita-se refletir por um instante sobre a decisão que está diante de você. Observe se ela honra seus valores, fortalece sua integridade e produz paz profunda em seu coração. Se esses elementos estão presentes, avance com confiança. A direção de Deus nunca humilha você depois. Ela pode exigir coragem, mas sempre preserva sua dignidade e conduz ao crescimento. Talvez a direção que você recebeu seja permanecer onde pensava em desistir. Talvez seja sair de um lugar onde já não há propósito. Talvez seja restaurar algo que estava sendo abandonado ou iniciar um caminho que você vinha adiando por medo. Independentemente da decisão, você já sabe em seu íntimo qual é o próximo passo. Essa certeza tranquila é mais forte do que qualquer barulho externo. Ela não depende da aprovação das pessoas, nem da ausência de desafios. Ela nasce da convicção de que Deus está guiando você. Se esta mensagem foi a resposta que você estava esperando, escreva agora nos comentários: eu recebi minha direção. Esse posicionamento não é apenas simbólico, é um ato de fé, uma confirmação de que você escolhe caminhar com propósito e confiança. Respire profundamente, sinta a paz que envolve o seu coração neste momento. Permita que essa serenidade substitua a ansiedade, que a clareza substitua a dúvida e que a confiança substitua o medo. Você não está perdido, você está sendo guiado. A palavra de Deus afirma em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é a evidência de que a resposta chegou. Não é uma paz superficial, mas uma segurança profunda que sustenta o coração mesmo diante das incertezas. É a confirmação de que Deus está conduzindo seus passos e cuidando de cada detalhe da sua jornada. Talvez você tenha iniciado este vídeo com o coração inquieto, buscando respostas e direção. Agora, você sente algo diferente, uma leveza interior, uma clareza renovada, uma convicção silenciosa que o convida a avançar. Essa transformação é o resultado da presença de Deus atuando em sua vida. Se este vídeo trouxe clareza para você, compartilhe-o com alguém que também precisa de direção. Muitas pessoas estão vivendo o mesmo conflito que você enfrentou, e esta mensagem pode ser a resposta que elas estão esperando.
Inscreva-se no canal Direção Celestial. Ative o sino para receber mensagens diárias e permita que esta jornada de crescimento espiritual continue fortalecendo sua vida. Este canal existe para lembrar que a maior dor da humanidade não é a falta de recursos ou oportunidades, mas a falta de direção. Aqui você encontra respostas. Aqui você encontra clareza. Aqui você encontra propósito. Antes de encerrarmos, permita-se absorver esta verdade. Você não está sozinho. Deus está guiando cada passo da sua vida, mesmo quando o caminho parece incerto. A direção que você recebeu hoje não é apenas para este momento, mas para toda a sua jornada. Caminhe com convicção, decida com paz, avance com coragem. A resposta chegou, a direção foi revelada e a partir de agora você seguirá em paz. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e conduza cada decisão que você tomar. Este é o Direção Celestial, onde a falta de respostas encontra clareza e a falta de direção encontra propósito. Fique em paz. Você recebeu a resposta que buscava.